Na nossa história de sucesso de hoje, vamos falar com ele, que é um empreendedor nato. Primeiro, foi funcionário e como funcionário aprendeu a trabalhar, aprendeu alguma coisa. Depois foi para a Smar, salvo engano, se não teve nada antes. E por fim chegou até ser a vice-presidente da Fiesp. Liboni fala aqui com a gente. Em primeiro lugar, Liboni, a sua história dispensa mais apresentações, só pelo que você já foi. Depois você veio também a ser diretor, secretário da administração anterior. E hoje você ainda trabalha no empreendedorismo com o pessoal da Expand. Nos fale um pouco, trace um pouco da sua história. É uma história simples, não é muito complicado não. Uma família, uma origem, né? A família é uma origem humilde. O meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa. E nós conseguimos fazer um curso de engenharia. E com esse curso de engenharia eu vim para Sertãozinho, eletrônica. E esse curso de engenharia foi realizado em São Paulo, né? Na FEI. E eu vim diretamente para Sertãozinho no plano de expansão número 2 da Zanini, isso há próximos 40 e poucos anos atrás, né? Em 74 ou 5. Trabalhamos na Zanini por um bom tempo, onde nós desenvolvemos uma tecnologia de eletrônica de controle para os equipamentos da Zanini. E em 1978, 79, nós fomos para a Smar, né? Montamos a Smar. E da Smar, então, nós fizemos uma linha de instrumentação de controle de processos que viajou o mundo inteiro. A Smar hoje está presente em 70 países, mais ou menos, com tecnologias genuinamente brasileiras. Então foi um legado, né? Essa carreira profissional minha, de alguma maneira, me orgulha muito, né? Mas não tem nada de excepcional, principalmente porque não foi feito sozinho, né? Sempre foi acompanhado de pessoas muito competentes, pessoas dedicadas, pessoas muito boas, né? Em toda a minha trajetória profissional, eu tive sempre a companhia de pessoas que me impulsionaram, que me ajudaram muito. Na Smar, especialmente, a minha tarefa também se diversificou. Eu deixei de ser apenas engenheiro para ser proprietário, um administrador, né? E além da administração, que me deu uma experiência muito grande de gestão. Um pouquinho, nós estamos fazendo essa matéria na Copenhague e a menina veio servir aqui, ó. Mostra lá, vira lá. Olha que legal, veio servir um café aqui pra gente. Isso, beleza. Muito obrigado. Tá certo, um cafezinho, uma água. Muito obrigado. Olha só. Obrigado ao pessoal aqui. Devito, se você quiser falar comigo. Tô filmando. E o Liboni tá aqui contando um pouquinho da história, meu amigo Devito também. Chega aí, Devito, só mostra aí, ó. Tá lá, estamos filmando. Vamos tomar um cafezinho aqui. Beleza, mas, ô Liboni, você estava falando sobre o momento que você chegou à diretoria e também ser um dos diretores proprietários da Smar. Claro que nesse cenário novo, onde a Smar se tornou uma empresa multinacional, aí a gente deixa de ser engenheiro, né? Quer dizer, não deixa nunca, mas começa a se dedicar na gestão, a desenvolver atividades relacionadas à estratégia empresarial, à busca de mercadológica. Então, isso me direcionou para essa área de gestão e eu passei, então, a me dedicar também às questões corporativas. E foi assim que eu fui um dos fundadores do SEIS, e foi assim que eu me dediquei à sociedade de uma maneira geral. Tive algumas experiências muito gratificantes em Sertãozinho. Hoje eu me sinto absolutamente sertanezino, minha família toda é de Sertãozinho, né? Mas eu, durante a trajetória, tenho algumas coisas que de alguma maneira me gratificam muito, né? Eu fui um dos fundadores da Associação de Engenharia, né? O SEIS, fui também participante do grupo que fundou o SEIS, que montamos o SEIS.
Trouxemos para Sertãozinho a delegacia do CIESP, então nós nos dedicamos muito, o Senai, tudo isso foram obras de que de alguma maneira eu participei diretamente. E cheguei ao cargo de primeiro vice-presidente da Fiesp, junto com Horácio Laffer Piva, por 8 anos, né? E também a Associação Internacional de Engenheiros de Automação, né, nos Estados Unidos. Tive 2 experiências internacionais, uma experiência nos Estados Unidos, onde nós montamos uma subsidiária de pesquisa e desenvolvimento da SMAR na época, e posteriormente a distribuição internacional, né? Em 1987 até 90, em 3 anos, nós montamos, eu viajei o mundo todo buscando distribuidores, clientes, e montamos uma rede de 120 representantes internacionais. Então, toda essa trajetória, tudo isso que foi feito, sempre eu coloco muito fortemente que isso foi feito por um grupo muito importante de pessoas, não foi sozinho, mas é um legado que fica e é uma coisa que gratifica muito, né, Jota? A gente fica muito, muito gratificado de ter participado de tudo isso. Na gestão pública, aqui em Sertãozinho, foi uma das experiências mais agradáveis, mais notáveis que eu acho que eu vivi, né? Eu aprendi muito a entender as necessidades sociais, eu aprendi muito a entender a gestão do dinheiro público, né? Que é a necessidade maior de respeito máximo, né? E tive 2 experiências no gestão pública. Eu tive a experiência de ter sido secretário de Desenvolvimento Econômico na pasta da indústria, né? E posteriormente tive a oportunidade de fazer a Secretaria de Administração. Então isso daí é uma coisa que eu agradeço muito a Deus essas oportunidades que eu tive na vida, e eu sou muito feliz com tudo que eu aprendi, né? E sou muito grato a Sertãozinho especialmente, porque tudo isso na minha vida aconteceu aqui. Ô Liboni, agora como é que chegou aí ao fato de a SMAR passar por uma situação terrível, né? A gente sabe da situação da SMAR, e você já não era mais o proprietário da SMAR, você já tinha saído, tinha, digamos assim, cuidado de outras áreas, você vendeu a sua participação lá na SMAR, a SMAR veio à falência, tecnicamente falando, desculpa, mas é real, e de repente houve a criação da nova SMAR, de uma SMAR diferenciada, com todas as patentes que a SMAR antiga tinha, e aí vem inovando e trazendo sempre alguma coisa diferenciada. Nós tínhamos um conteúdo tecnológico na SMAR que era extraordinário, né? Que é de uma densidade internacional, um conhecimento técnico inigualável nessa área de automação industrial. Mas isso tudo foi contaminado, porque nós vivemos 2 décadas, né, digamos aí, de 80 para frente, né? O país era muito áspero com relação à tecnologia, nós não tínhamos espaço para isso. Um país que teve 8 ou 9 planos econômicos, teve 4 ou 5 maxi desvalorizações, então ficou um terreno muito hostil para quem tinha desenvolvimento tecnológico. E o que aconteceu foi que a SMAR não conseguiu fazer frente a todas as despesas, especialmente as despesas tributárias. Aconteceu tudo o que aconteceu e a SMAR passou por um processo de depuração, ou seja, pegou-se tudo aquilo, e felizmente isso para Sertãozinho e para todo mundo, né? Pegou-se tudo aquilo que tinha da SMAR, de patrimônio da SMAR tecnológico, de contas a receber, tudo, e manteve isso vivo, manteve a empresa funcionando e tirou a parte de débitos tributários ficou com os sócios antigos, né? Então dividiu-se praticamente a SMAR em 2, né? Uma foi à falência e a outra ficou preservada com o seu patrimônio tecnológico.
Hoje, a Esmar, livre daquele peso tributário que existia nas costas, ela passou a ter uma aceleração, uma exuberância, e o que levou à concretização da tecnologia ser consolidada internacionalmente. Então, a Esmar continua evoluindo nesse aspecto. Teve uma herança muito importante daquele trabalho realizado no passado, né, que foi a base, a sustentação da empresa. A gente percebe, inclusive, que hoje, passados aí 20 e tantos anos, né, os principais produtos da Esmar continuam sendo os produtos que foram desenvolvidos lá atrás. As tecnologias, eu digo, né? Claro que os produtos evoluem, mas as tecnologias, o fundamento da ciência está todo ainda baseado naquilo que foi desenvolvido lá. Então, a Esmar hoje é como se fosse um pássaro livre, não mais aprisionado numa gaiola, e que alça voos com liberdade total, sem aquela carga de um débito tributário tão grande, né, e injusto de certa forma, mas que felizmente pelo trabalho de muita gente aí que ajudou, inclusive o Zezinho Jimenez, que foi um dos condutores desse processo, conseguiu manter a empresa viva, e os empregos aí exuberantes até a palavra. Isso. Então, Liboni, agora a gente está falando do seu sucesso, tá certo? Nos conte hoje. Você também já prestou serviço a outras empresas, mas nos conte hoje. Liboni presta serviço para a Expand. A Expand é uma ótima empresa de Sertãozinho, que tem também a Copenhagen, onde a gente está fazendo a matéria aqui, que fica na esquina da Praça 21 de Abril. Nos conte hoje, qual o trabalho que você está desenvolvendo? Olha, eu continuo trabalhando em gestão, né? Eu saí da prefeitura junto com o Zezinho há mais ou menos 4 anos atrás, né? E o Ricardo me convidou para fazer um trabalho de gestão lá, de aconselhamento, né? Participando do conselho da Expand. Então eu assumi essa responsabilidade com o Ricardo, e estamos desenvolvendo isso. É um processo, né, que vem ao longo do tempo. Foi uma oportunidade, mais uma oportunidade que eu tive, graças ao Ricardo Pereira. A Expand é uma empresa que ela extrapola os limites da região, né? Muita gente conhece, muita gente entende a Expand como uma imobiliária, mas ela não é só uma imobiliária, né? A Expand é uma empresa que tem uma grande especialidade em todo o mercado imobiliário. Então a Expand tem um conhecimento muito grande e uma vocação muito grande de identificação de desenvolvimento urbano. Então, onde o crescimento da cidade sempre se dá através de uma estratégia de desenvolvimento urbano. A Expand é uma especialista nisso. Então ela enxerga onde a cidade vai crescer, como deve crescer, e ela então investe esforços na direção de fazer esses desenvolvimentos serem os desenvolvimentos mais adequados na sociedade possível. E ela não fez isso e não faz isso apenas em Sertãozinho, né? Muito pelo contrário, a densidade de comercial da Expand nesse aspecto do mercado imobiliário é muito maior fora de Sertãozinho do que em Sertãozinho. Desculpa. Então, nesse período de grande profundidade que teve nessa área do mercado imobiliário, eu me juntei ao Ricardo para a gente fazer algumas ações de gestão. Hoje, a Expand recebe já a segunda geração da família, né, dos gestores. O Jorge já assume hoje uma função especialmente importante dentro da empresa e está extrapolando mais uma vez a ideia de ser um mercado local ou de ser apenas um mercado imobiliário. Já começa a ter novas atividades, não apenas mercadológicas, mas também geográficas. Então é uma empresa onde eu também aprendi muito e que eu tenho um prazer muito grande de ter a companhia das pessoas de lá.
Liboni, agora para finalizar a nossa matéria, a pergunta é importante porque é o seguinte: muitas pessoas podem estar nos assistindo agora e pensando assim, puxa, eu queria ter o sucesso que o Liboni tem. Tem um segredo especial para isso? Ou, assim, tem uma palavra que você poderia passar para a pessoa que está nos assistindo? Olha, eu nunca fiz grandes planos assim na minha vida pessoal. Sempre as coisas aconteceram de maneira natural. O que eu sempre tive como coisa, como meu comportamento básico, comum, diário, é o otimismo, né? Eu não sei se isso foi predominante, mas com certeza o otimismo sempre esteve envolvido na minha vida. Eu sempre acho que nada na vida é por acaso, né? E a gente vai dando um passo em seguida do outro, nunca almejando uma coisa extraordinariamente grande, mas almejando o dia seguinte, né? Fazer projetos que são conclusivos, que as coisas possam acontecer, você tem dimensionamento. Esse otimismo, ele deriva de você ter um compromisso com a espiritualidade, né? Você saber da importância que tem o seu comportamento para as pessoas que te cercam, né? E para aqueles que dependem de você de alguma maneira, direta ou indiretamente, né? Então acho que isso daí talvez possa ser se eu tivesse que falar assim, o que eu indico para alguém fazer na vida, é isso, é ser otimista e ter um compromisso com a espiritualidade, que a gente não está aqui por acaso, nós estamos de alguma maneira aqui para cumprir um trabalho, uma tarefa, né? E essa responsabilidade com as pessoas que te cercam, né? É isso. Eu não sei se isso que gera resultado, mas para mim isso eu acho que eu trouxe sempre comigo no meu dia a dia. Muito obrigado, um abraço, Liboni. Eu que te agradeço, Jota, pela sua deferência, obrigado, parabéns por todo o trabalho que você tem realizado aí na imprensa de Sertãozinho. Esse foi meu amigo Liboni, aqui no nosso canal e também na Rádio Comunitária.